E o Supremo Tribunal Federal mandou que o presidente da CPMI de 8 de janeiro, Arthur Maia, explique se o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, será ouvido como testemunha ou investigado. O despacho diz, abre aspas, pelo exposto, oficia-se ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPMI 8 de janeiro, deputado federal Arthur Oliveira Maia, para no prazo de 24 horas prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo em que condição será convocado o paciente, se testemunha ou investigado. Remetam-se com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho. Prestadas as informações, retorne-me os autos imediatamente conclusos, fecha aspas. Eu vou trazer um pouquinho de bastidor antes de chamar o nosso pessoal para análise. Vou olhar aqui na Igor. Por que é importante para a defesa de Mauro Cid se ele vai ser ouvido como investigado ou como testemunha ou como investigado, como investigado, porque se ele é ouvido como testemunha, ele é obrigado a falar a verdade. Então, está uma discussão na cúpula da CPI de como é que esse pedido vai ser analisado. E pelo que eu apurei, conversando com membros da cúpula da CPMI, a tendência é que ele seja ouvido nas duas condições, como já aconteceu em outros casos com outros personagens que a CPMI ouviu nesses seus primeiros dias. Porque o entendimento é que não dá para obrigar Mauro Cid, que está sendo investigado, está preso, a se manifestar sobre os casos em que ele está sendo investigado como testemunha. Não tem como você obrigar ele a produzir provas contra si. Agora, nos casos em que ele não está sendo investigado, aí sim, ele poderia ser ouvido na condição de testemunha. Então, a CPMI está discutindo isso, ela tem 24 horas para responder ao STF, do momento em que o deputado Arthur Maia for notificado, até eu entrar dentro do jornal, isso ainda não tinha acontecido, e aí no momento em que ele for notificado, ele tem 24 horas para responder, e a tendência, por enquanto, que está sendo discutida entre os membros da mesa diretora, é então ouvir Mauro Cid nas duas condições, para não ferir o seu direito de defesa, mas também conseguir dele compromissos, que seja obrigado a falar a verdade em outros temas. Agora sim, vou partir para a análise, chamo Leandro, chamo Yuri, tem os dois, é isso, Igor? Isso, vamos lá. Começa com Yuri. Yuri, qual que vai ser a importância desse depoimento do Mauro Cid? Como é que a defesa dele está se preparando? Se a gente já tem alguma expectativa para quando ele vai ser ouvido? Olha, Raquel, não fui atrás exatamente desta informação, mas é claro que o depoimento dele é dos mais importantes, porque, primeiro, por se tratar de um ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e por tudo que já se tem de informações a respeito das investigações nas quais ele é alvo por parte da Polícia Federal. Todas as mensagens que circularam pelo celular de Mauro Cid, que vieram a público, seja no episódio, menos no episódio das vacinas, para o que trata aqui a CPI mista, mas por todos os diálogos que ele teve com integrantes do governo Bolsonaro, com pessoas militares da reserva, como Ailton Barros, o ex-número 2 do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o coronel Jean Lawande, que vai prestar depoimento esta semana na CPI mista, e a ver como será também este sim um episódio um pouco mais recente desta leva de mensagens, mas aí, de novo, para se comprovar uma tese que os aliados de Jair Bolsonaro têm sustentado, de que isso parava no celular de Mauro Cid, não avançava até o ex-presidente, ou se há ainda outros elementos, porque é isto que os aliados do governo Lula na CPI mista querem, tentar aproximar
toda a trama prévia, as conversas e o quanto elas levaram à concretização do 8 de janeiro a partir dessas mensagens de Mauro Cid. E aí, de fato, naquilo que não for o que ele é investigado diretamente, naquilo que possa dizer respeito ao ex-presidente, aí sim talvez a CPI possa criar uma situação política um pouco mais delicada e que os aliados de Bolsonaro, que fazem parte da CPI mista, certamente vão tratar de barrar ou fazer ali as suas estratégias para evitar qualquer tipo de constrangimento ao ex-presidente. Leandro, estava procurando aqui no meu computador para trazer a informação para o nosso telespectador de quem é que vai depor na semana que vem. Já na segunda-feira, a gente tem o depoimento de Jorge Eduardo Naime, que era o chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar ali do DF. Depoimento importante, ele já fez algumas revelações ali na CPI do Distrito Federal e na terça-feira do Coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, que foi encontrado ali na troca de mensagens com o Mauro Cid, no celular de Mauro Cid, na investigação da Polícia Federal, fazendo aquele apelo pelo golpe de Estado. O que você antecipa desses dois depoimentos? Vamos lá, Raquel, hoje eu conversei com o time da relatora, da senadora Elisiane Gama, para saber o que a gente pode esperar dos próximos depoimentos. Primeiro que tem um entendimento de que a CPMI precisa engrenar, Ela começou, os seus depoimentos começaram nessa semana, mas a coisa não andou muito, Nesse sentido, há uma avaliação de que as inquirições precisam ser mais incisivas. Então, há um conjunto grande de material probatório que vai ser usado sobre o coronel Naime, que é um importante policial militar do Distrito Federal. Chegou a prestar depoimento lá na CPI do DF, um depoimento em que ele trouxe ali revelações importantes sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, além do depoimento que ele prestou à CPI do DF, tem ali um conjunto de provas que a CPMI já detém sobre a situação específica dele. Então, é uma inquirição que está sendo preparada para ser mais técnica nesse sentido. Ao ouvir o Lawande, o coronel que pediu golpe de Estado, o caso foi primeiro revelado pela revista Veja há exatamente uma semana e esse personagem se tornou um dos focos centrais da CPMI. Ele foi adiantado, surge na semana passada e foi adiantado o depoimento dele, porque a relatora, Elisiane Gama, ela quer usar esse depoimento do coronel Lawande como um preparatório, uma espécie ali de prévia do depoimento do Mauro Cid, que é o principal alvo, da CPMI. Junto com Anderson Torres, ali, os alvos principais definidos pela relatora. Então, o depoimento do coronel Lawande vai ser fundamental para que se trace ali, para que se envolva tudo que cerca o Mauro Cid, Vai ser um depoimento preparatório nesse sentido. Essa é a avaliação ali mais ou menos do pessoal da Elisiane Gama. Está todo mundo aí focado para no final de semana levantar material sobre esses dois personagens. Sobre o Naime já há muita coisa e sobre o Lawande para poder ver como que ele pode se relacionar ao Mauro Cid, notadamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também é por isso que a equipe da senadora ia trabalhar o final de semana inteiro preparando essas duas arguições. Yuri, Leandro, obrigada. Daqui a pouco a gente fala mais.